Existem dois tipos de desenhistas. O copista, que só fica limitado a copiar personagens que já existem de animes e videogame, porque não entende que desenho é muito mais do que fazer traços conectados. E tem o desenhista criador, que consegue se expressar e criar seus próprios personagens originais, porque entende como construir desenhos com isso aqui, ó, formas geométricas, em especial o cubo. E por que aprender a desenhar o cubo, né? Por que é tão importante para desenhistas? Como isso vai te ajudar? Porque basicamente, através do cubo, você consegue desenhar tudo que existe no mundo. Então, por exemplo, você pode encaixotar tudo. Desenhar a mão em forma de uma caixa e dentro de uma caixa também, para ter uma noção. O braço também pode ser construído dessa maneira, para você ter uma noção de perspectiva. A cabeça também, se você parar para reparar, é quase que uma caixa arredondada. Você pode encaixotar todos os seus personagens, né, todas as figuras humanas dentro de uma caixa para você visualizar a perspectiva geral, como por exemplo nesse personagem aqui. E todo o resto também, insetos, veículos e por aí vai, né? Aqui eu coloquei um inseto dentro de uma caixa para também ter uma noção dessa volumetria, dessa profundidade dessa figura. O cubo é tão importante que através dele você consegue desenhar outras formas geométricas que também são bem importantes para você ter domínio do desenho tridimensional. Então, como você pode ver, isso aqui já é motivo suficiente para você aprender a desenhar um cubo perfeito. Perfeito não, porque é difícil de fazer isso na mão, mas pelo menos não fazer aquele cubo que o pessoal costuma fazer, assim, que é todo torto, né? Então, pelo menos sair disso para algo mais parecido com isso, né? Ou seja, conseguir desenhar bons cubos igual a desenhar melhor lá na frente. E aí, o que você precisa para conseguir construir bons cubos, né? Primeiro de tudo, é você ter domínio do fundamento da linha. O domínio que eu quero dizer aqui é pelo menos fazer uma linha reta confiante, né? Que é o exercício de linhas fantasmas, que é você conectar, por exemplo, um ponto A ao ponto B de uma forma contínua, sem você fazer aquela linha cabeluda, né? Conectando traços, fazer de uma vez só. Se você ainda não conhece esse exercício, esse fundamento, tem vídeo no meu canal que eu falo tudo sobre esse fundamento. E você também precisa de um conhecimento do... Eita, palavra aqui. Fundamento da perspectiva. Tem um domínio do básico, né, de 1 e 2 pontos de fuga, que é aquele exercício lá clássico de desenhar caixas em 2 ou 1 ponto de fuga. Aqui no caso é 2 pontos de fuga. E esse aqui é 1 ponto de fuga. Se você nunca praticou esse exercício, não sabe como é a perspectiva, tem um vídeo no meu canal que eu falo tudo também sobre esse fundamento bem a fundo. Eu vou deixar aqui nos cards, depois é só acessar. Por que você precisa desses dois fundamentos para também desenhar cubos, né? Porque, basicamente, um cubo ele é um composto de vários planos, vários quadrados conectados. É que nem aquele brincadeira da escola que tem aqui algo mais ou menos assim, né? Que você recorta, depois cola para montar um cubo de papel. É a mesma coisa, são quadrados conectados. Então, um quadrado nada mais é do que aquele exercício de linhas fantasma, né? Você coloca 4 pontos aqui equidistantes, idealmente, né? E faz o exercício de linhas fantasmas. Conecta um ponto A ao ponto B. Na verdade, é um ponto A, B, C, D, né? Você vai conectar esses 4 pontos para montar um quadrado. E é basicamente isso que você precisa fazer para montar um cubo, só que na verdade o cubo ele fica em perspectiva, né? Ele tem uma distorção. Então o que acontece? Você tem um ponto aqui para um plano, por exemplo, um cubo seria mais ou menos isso, né? Então você vai conectar esse plano, esses pontos para montar esse plano, essa linha para fechar esse plano. Ou seja, para montar um bom cubo, você precisa sim desse conhecimento do fundamento da linha e da perspectiva. Depois eu vou explicar o que você precisa entender, né? No começo vamos desenhar sem perspectiva, mas você consegue ver como é muito importante conseguir fazer isso para depois montar isso aqui, né? Porque um cubo nada mais é do que 3 faces, é que a gente está vendo aqui, né? 1, 2, 3 quadrados conectados. Então, se você não consegue fazer isso aqui, você vai ter muita dificuldade de fazer um cubo, porque basicamente para desenhar um cubo você está fazendo um ligue os pontos invisível, né? Não vai ter os pontos, vai ter que estimar na sua imaginação. É por isso que eu sempre reforço esses 3 fundamentos, né? O fundamento da forma, da linha e da perspectiva. Eles são o que eu chamo de tríade sagrada dos fundamentos. Eles são os mais importantes para você aprender a desenhar do começo, né? Do básico, porque eles são estruturais, eles vão te ajudar a construir, por exemplo, tudo que existe no mundo, né? Com cilindros, com cubos, com
pirâmides e por aí vai. Beleza, entendido esses pré-requisitos, vamos começar a montar o cubo, né? Como que eu faço? Vou mostrar o meu processo, o meu jeito de fazer, e aí, vamos lá, no passo a passo. E a gente vai começar a fazer um cubo isométrico. Vou explicar o que é isso aí. Esse tipo de cubo ele vai ter todas as linhas paralelas, elas não vão convergir para algum ponto, né? Para um ponto de fuga que nem a gente vê lá em dois pontos de fuga, por exemplo, né? A gente constrói uma caixa e os pontos sempre vão, as linhas sempre vão convergir. Os pontos sempre vão convergir para um ponto de fuga na esquerda e outro ponto de fuga na direita. Então tem convergência dos traços, né? Já numa perspectiva isométrica, os pontos de fuga estão tão distantes que você não vê essa convergência, né? Então, aqui para ficar mais claro de visualizar, né? Eu fiz um cubo em dois pontos de fuga com bastante distorção. Então, olha só como as linhas, elas afunilam, né? Você vê que tem um lado maior e um lado menor. Tem essa convergência para um ou dois pontos de fuga. Só para ficar mais claro aqui, os pontos de fuga, né? Eles vão ao infinito, eles nunca se encontram. As linhas nunca se encontram, no caso, né? E por que a gente vai aprender com esse tipo de cubo? Porque ele é mais fácil, né? Ele não tem convergência, não tem distorção, fica mais fácil de você sempre lembrar que tudo é paralelo. Todos os traços que você fizer precisam estar paralelos um ao outro, né? Não pode estar um para o outro lado, né? Em ângulos diferentes. E aí depois a gente vai ver o cubo em perspectiva, que é um pouco mais difícil. Agora eu vou te mostrar o meu jeito de fazer cubos. Vou começar fazendo um aqui primeiro, depois eu vou desconstruindo ele, mostrando qual que é o pensamento por trás, tá? Eu sempre costumo fazer o cubo numa ordem sequencial. Se você olhar o vídeo de volta, né, você vai ver que eu comecei por esse plano, fiz primeiro essa face, né, imagina que assim, ó, vou pegar esse cubo aqui para facilitar. Eu imagino primeiro essa face, desenho o quadrado distorcido nesse ângulo, né, que é basicamente isso aqui assim, ó, é a face lateral. Depois eu vou para a face da direita. Por quê? Quando eu defino essa face, né, eu defino essa face aqui, o que eu já tenho? Eu já tenho duas informações super importantes, que é altura, né, e no caso aqui pode ser ou a largura, ou a profundidade, que seja, né, vou chamar de profundidade. Eu estou vendo aqui a altura da caixa e também a profundidade, e com isso eu já tenho duas informações de três, agora só falta a largura, né? Então nesse segundo plano eu encontro a última dimensão, que é a largura. Agora eu tenho três dimensões das três que eu preciso. Aí o terceiro plano aqui fica fácil de fazer, porque é só seguir o que eu já encontrei, né? Então basicamente eu pego a linha aqui, né, a direção, o ângulo que eu encontrei para a profundidade e só faço na mesma direção, né? Então aqui esse lado que estava faltando, eu sigo exatamente esse aqui, o mesmo ângulo de inclinação, porque lembrando, eles são paralelos, né? Se eu fiz um traço, por exemplo, dessa maneira, eu não posso fazer o outro traço assim, né? Num outro ângulo, e muito menos assim, porque vai convergir. Lembrando então que é sempre paralelo. Se está desse jeito aqui, desse ângulo, eu tenho que fazer invariavelmente desse mesmo ângulo, para ser isométrico e ser um cubo perfeito. E a mesma coisa aqui, né? Se o ângulo está dessa maneira aqui, o que eu já defini da largura no plano 2, esse outro traço aqui, ele também deve estar nesse mesmo ângulo, nessa mesma inclinação. Então, o terceiro plano é o mais fácil de fazer. E é por isso que eu sigo nessa ordem, né? Faço o 1 para o 2 e o 2 para o 3. Fica muito mais fácil de você executar, criar um cubo melhor. Então, o mais difícil na hora de desenhar o cubo é começar, é encontrar esse primeiro plano, né? Então, eu vou dar aqui uma regra, né, para você pensar. Não é uma regra certeira, é só uma estimativa para você ter em mente, né? Porque eu não estou fazendo aqui calculado, não é para ser perfeito, né? Para ser uma máquina, é só para ser esteticamente, visualmente ok. Então é só uma estimativa para você ir no seu olhômetro. Então o que eu faço? Ó? Como que é o pensamento por trás na hora de fazer esse cubo nessa inclinação, né? Nesses traços, nesses ângulos. Imagina o seguinte, ó, que você tem um cubo na sua frente, inclusive recomendo você ter um objeto quadrado cuboide dessa maneira. E aí eu imagino como se tivesse, por exemplo, uma placa de vidro na frente da quina aqui assim, ó. Nessa quina eu imagino aqui. E aí eu vou fazer um traço, que é justamente essa linha da régua aqui, ó. Eu vou imaginar um traço reto, como se fosse essa régua aqui, ó. Imagina que é uma régua. E aí o que acontece? Com essa linha dessa régua, eu consigo imaginar na minha cabeça qual é a angulação desse traço aqui. Tá vendo? Imagina que aqui é o ponto zero, né, da quina. E aí aqui é o chão, digamos aqui. E aí com essa linha eu consigo imaginar qual é a angulação exata que eu preciso ter, ó, o mais
certeira que eu preciso ter para fazer os ângulos e qual é essa angulação que eu preciso. É mais ou menos uns 30 graus, assim, ó, que é mais ou menos isso aqui, ó. Se eu colocar o transferidor no ponto zero aqui, né, na quina, o que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter um lado com 30 graus mais ou menos, ó, repara, aqui no 0, 10, 20, 30 graus mais ou menos, nesse. E aqui desse outro lado eu tenho mais ou menos 20 graus, tá vendo? Ó? 10, 20 graus. Então é mais ou menos isso. Vamos confirmar. Desse outro lado eu fiz um pouco diferente, né? Numa angulação diferente. Ó, aqui eu tenho ao contrário, ó, 30 graus aqui e aqui eu tenho 25 graus. De novo, é um olhômetro, né? Eu não sou uma máquina e a gente não está aqui também para desenhar tecnicamente. Então, desenhar o mais ok possível, assim, mais ou menos nessa angulação aqui. Você não vai ficar toda hora pegando um transferidor e fazendo isso. Eu estou mostrando isso só para falar qual que é mais ou menos o ângulo que você precisa fazer, tá? E aí lembrando, para facilitar, né, no seu olhômetro, você precisa lembrar que, por exemplo, para facilitar, o que você pode fazer? Lembra que um ângulo reto é 90 graus. E a metade dele, né, que é um ângulo bem importante, de 45 graus, está na diagonal. Então, ou seja, lá no seu olhômetro você faz o seguinte, você imagina, eu preciso fazer um traço num ângulo que seja abaixo de 45 graus. Então, mais ou menos por aqui, né? Mais ou menos um pouco acima da metade dessa distância aqui, percebe? Então, é mais ou menos isso, assim, você vai imaginando qual é a proximidade dos 45 graus e onde seria mais ou menos o 30 a 20 graus aí para você conseguir estimar qual é a angulação correta que você precisa fazer. Se você está curtindo o vídeo, não esquece de deixar aquele like, hein? Eu sei que isso lembra uma aula de matemática, mas isso vai te ajudar muito, né? Você não precisa calcular, você não precisa usar ferramenta nenhuma, você vai no olhômetro. Você lembra sempre que tem esse L aqui, né? Esse ângulo reto dos dois lados, e aí você precisa estimar aonde que está, dentro desses supostos 45 graus aqui, aonde que está o 10, o 20 e o 30. Então, é mais ou menos esse o pensamento por trás na hora que eu vou construir um cubo isométrico. E aí, mais algumas dicas para você pensar na hora de construir essa forma básica, né? Na hora de construir um cubo. Repara que essa parte aqui, ó, esse ângulo que a gente acabou de falar, ele faz como se fosse um L invertido. Repara nisso, ó. É mais ou menos isso aqui, ó. É um L invertido com uma leve abertura. Então, sempre lembra disso para ficar mais fácil de você acertar na angulação. Não é um ângulo reto, né, de um L, não é um L perfeito. É algo um pouco mais inclinado, tá? Então, é uma inclinação leve. E a mesma coisa do outro lado, né? Um L. Tenho aqui a mesma parte vertical, né? E não é reto, mas um pouco inclinado. Ó, só com isso aqui, você já consegue... Se você fechar aqui a forma, você já tem um cubo isométrico mais ou menos, percebe? Então é uma sacadinha aqui, um hackzinho, e aí vai te ajudar bastante. Uma outra forma de você decorar essa angulação e essa construção de um cubo é você perceber que tem essa quina aqui, né, que forma esse V, num ângulo bem aberto, assim, não é um V conforme a gente costuma fazer na escola, né? Ele é um V mais aberto, assim, é como se fosse uma gaivota. Então, se você acertar, se você decorar essa angulação, também vai facilitar bastante, né? Tanto na parte aqui na hora de construir a parte inferior e o L invertido na parte dessa quina aqui, que são dois pontos. Essa aresta, né? E esses dois pontos, essas duas quinas, elas são super importantes. Então a gente tem um L invertido no topo e o V aqui na parte de baixo. Ou também, ó, a gente pode pensar que é um L com a perninha para cima também aqui, ó. Acabei de visualizar isso aqui agora. E na hora de construir um cubo que a gente está olhando de baixo para cima, né? Olhando por exemplo, aqui, olhando o cubo de baixo, né? Como que a gente constrói? A gente pensa da mesma maneira. Basicamente assim, ó. O que eu fiz aqui? Eu defino primeiro um plano, depois o segundo, depois o terceiro. Eu faço o mesmo processo, posso fazer esse mesmo processo. E também, ó, repara que as coisas invertem, né? Aqui, o V, ele tá nessa parte aqui de cima e vira como se fosse um acento, né, circunflexo, só que mais aberto, igual o V, só que invertido, né? E a mesma coisa aqui do L, né? O L, ele fica numa angulação correta, assim, né? Fica dessa maneira normal, né? Um L normal, porém com a perninha aberta para baixo aqui. Então, a gente só inverte, só espelha para cima, beleza? Mas a construção, o processo é o mesmo. E a angulação também funciona da mesma maneira, né? Você vai imaginar aqui onde que está o ângulo de 30 a 20 graus mais ou menos, beleza? Não muda nada. Só para reforçar mais essa ideia da angulação, vamos brincar aqui, explorar, né? Fazer diferente de forma errada proposital aqui para ver o que acontece, né? O que acontece se eu fizer essa angulação aqui dos L's maior ou menor? Vou começar com maior.
fazer bem aberto aqui, ó. Tipo, praticamente deitado, praticamente reto aqui, né? Se eu seguir dessa maneira, com o princípio de que as linhas são paralelas, vamos ver o que acontece aqui. Então, olha só o que acontece quando eu faço essa angulação desse L maior, né? Então, ângulo maior, eu mudo totalmente a forma. Ela deixa de ser um cubo e parece mais uma caixa retangular. E aí repara que a perspectiva já mudou completamente. O objeto rotacionou um pouco e não está mais na perspectiva isométrica. E agora vamos ver o que acontece se eu fizer esse ângulo aqui fechadinho. E aí, seguindo esse princípio das linhas paralelas, vamos ver o que sai. Essa caixa com um ângulo menor aqui de abertura vai ficar também um pouco mais distorcida, né? Não vai parecer tanto uma caixa mais perfeita como a gente fez anteriormente. Então tem mais distorção e também muda a perspectiva, ela está numa perspectiva mais distorcida que não é própria da isométrica. Ou seja, se você quiser um cubo perfeito, você precisa de uma angulação mais ou menos nessa faixa mesmo. Se você vai muito abaixo ou muito além, ele distorce. Beleza, entendido isso, agora é a sua vez, né? Vamos ver você montando um cubo. E aí eu vou te dar um exercício aqui, que é o seguinte, ó. Exercício 1. Você vai pegar uma régua para facilitar a sua vida. E aí você vai fazer uma linha para definir o topo. Eita, fiz torto aqui, deixa eu corrigir. Faz o mais reto possível aqui na folha. E mais ou menos assim, ó. Desse tamanho aqui, uns 4 dedos, 3 dedos. E aí você vai fazer mais uma linha aqui no meio, um pouco acima do meio. Então, supondo que aqui o meio disso aqui seria mais ou menos aqui no olhômetro, né? Então, um pouquinho mais acima aqui, assim, ó. Um tiquinho só. Aí você faz uma outra linha aqui. E que é isso aqui? O que a gente vai fazer? Lembra quando a gente era criança, né, que tinha aquelas folhas pautadas, né, nem lembro mais o nome, mas enfim, que a gente vai lá, escreve o A, aí tem o A minúsculo, B maiúsculo, B minúsculo, enfim, tem essa linha para a gente demarcar como construir as letras. No desenho, a gente pode usar a mesma coisa aqui para desenhar o cubo, porque é o nosso beabá também, né, o cubo é a primeira letra do alfabeto que a gente precisa aprender. E aí a gente pode montar ele nessa estrutura aqui, só que está invertido, né, está espelhado, a parte menor está em cima. E aí eu vou mostrar aqui como que funciona. Eu vou fazer uma demonstração nesse esquema que a gente montou e eu vou te explicar como que você pode fazer. Então é o seguinte, ó, você vai usar essa linha como aquela régua que a gente viu anteriormente. Cadê, meu Deus? Aqui, ó. Essa réguinha aqui, ó. Tá vendo? Lembra que a gente falou que o cubo, você pode imaginar como se fosse uma régua aqui na quina, na aresta da frente? É exatamente isso que a gente está fazendo. A gente montou essa régua aqui na frente do cubo e a gente vai usar ela como guia para você lembrar dessa angulação inicial, você construir a face de cima. Nesse caso, fica mais fácil nesse esquema aqui, nessa linha pautada que a gente fez, começar por cima, porque ele vai definir o plano lá, né, profundidade e largura, e depois você só desce na altura que é mais fácil, né? Então, basicamente assim, ó, você lembra daquela angulação que a gente falou, que é mais ou menos uns 30, 20 graus, aí você faz um traço aqui. Feito isso, você escolhe um ponto aleatório e aí conecta numa angulação mais ou menos assim, ó, dessa maneira, e segue para o outro lado, fazendo também aquela angulação que a gente tinha descoberto, né? Então, mais ou menos 30 graus de um lado, 20 de outro. E aí você vai, onde tocar essa linha que a gente fez aqui, você puxa uma paralela. Puxou uma paralela, você encontrou o topo dessa caixa. E aí depois você só desce a vertical. Desce a vertical aqui, desce a vertical aqui, desce a vertical aqui. E aí onde bater aqui, ó, você acompanha a mesma angulação que você encontrou aqui em cima, você faz aqui embaixo também. É o mesmo ângulo. Lembrando que tudo é paralelo num cubo isométrico. E a mesma coisa aqui, né? Você encontrou essa angulação de mais ou menos 20 graus. E aí você faz a mesma coisa aqui embaixo, né? Você vai fazer o traço bem semelhante na mesma angulação, ó, tá vendo? Ó? 20 graus aqui, 20 graus aqui, 30 graus aqui. Aqui parece um pouco mais, né? Mas enfim, talvez eu errei aqui. Então, é basicamente isso, né? De você utilizar essa linha pautada para encontrar o plano de cima primeiro, depois você encontra os outros dois planos. É o mesmo processo, só que por uma outra via de construção, mas funciona igual, tá? Opa, só te lembrando para se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu vou fazer mais um aqui comentando em cima enquanto eu faço, para você visualizar e entender. Então, aqui pensando, defino um ponto, eu posso definir aqui, mais ou menos 30, 20 graus, defino um traço aqui, nessa angulação. E aí, em algum ponto aleatório, que eu defino aqui, não muito longe também, né? Eu faço um ângulo
mais fechadinho assim. E do outro lado eu faço a mesma coisa, né? Tô pensando, sempre visualizando essa construção de ângulos. Um ângulo um pouco mais aberto, mas não, tem que ser paralelo com o que eu defini aqui, né? Então, até para corrigir o que eu fiz aqui, ó, para facilitar a sua vida. Então, fiz um erro aqui, né? O que acontece? É melhor definir esses ângulos aqui, né? O L, que a gente já tinha falado anteriormente. E aí fica fácil encontrar o restante, né? Porque se eu já defini a profundidade e faz de conta que aqui é a largura, é só definir um ponto aleatório, seguir o paralelismo aqui dessas linhas que eu já defini. Quando eu tocar aqui na parte superior, eu só fecho e sigo essa mesma linha paralela aqui, ó, tá? Então, vamos só corrigindo aqui o processo para facilitar a vida. E depois, tá faltando o quê? A altura. Eu desço uma vertical, é sempre uma vertical perfeita, né? O mais perfeita possível. E aí, encontrando aqui, quando eu tocar, eu sigo na mesma angulação aqui para encontrar a profundidade desse plano da direita, no caso. E aí, depois aqui, eu desço uma vertical perfeita. E onde tocar, a gente formou o plano 2 aqui, né? E a mesma coisa desse lado, desço uma vertical, faço uma linha na mesma angulação que eu defini inicialmente. Onde tocar, formou o plano 3. Então, é basicamente isso. Então, faça dessa maneira, né? Eu acabei me equivocando aqui. Encontra primeiro essa linha e essa linha, beleza? Beleza, agora vamos incorporar a perspectiva na construção de um cubo. Eu já fiz aqui uma linha do horizonte, né, o ponto de fuga da esquerda, ponto de fuga da direita, e aí eu vou explicar um pouco mais como é que funciona essa questão anterior que a gente tinha visto, né, que é da angulação, né, como que isso muda na parte superior. Isso é bem importante, né, para a gente entender o ângulo que a gente está observando, o cubo no caso, né. E aí o que você vai notar, né, quero mostrar aqui para vocês na prática. Mas o que acontece, né? O plano superior do cubo a gente vê mais conforme a gente vai distanciando da linha do horizonte, certo? Isso é um princípio básico. E essa angulação desse canto aqui que a gente definiu, que é muito importante, também vai variar. E a gente vai descobrir agora na prática. Então aqui, ó, vou fazer um cubo bem no meio, né, e bem em cima da linha do horizonte. E nesse caso, quando está bem na linha do horizonte, a gente não vê a parte de cima, né? Ó. Aqui, no caso, que tem a câmera, né, funciona como o nosso olho. Quando está bem no meio do olho, do olhar, né, da linha do horizonte, a gente não consegue ver essa parte de cima. Mas conforme eu vou distanciando, eu consigo ver mais, percebe? Então, esse é o mesmo princípio que vai acontecer aqui, né? A parte de cima eu não vejo. Beleza, mas e agora o que acontece se eu for descendo esse cubo? Como que vai ficar essa parte superior? Vamos ver agora. Olha só o que acontece. A gente consegue ver o plano superior agora e a gente tem uma determinada angulação aqui nesse V ou L invertido que a gente viu anteriormente. Agora o que acontece se a gente descer ainda mais essa caixa? Presta atenção nesse ângulo que acontece. Dá só uma olhada agora como esse ângulo ele fica mais apertado. Então repara que conforme eu estou próximo da linha do horizonte, o ângulo fica mais aberto e quando o cubo está mais distante da linha do horizonte, do olhar do observador, esse ângulo fica mais fechado. Isso é super importante para você gerar essa sensação de que você está vendo algo de cima ou de baixo. Guarda isso. Ó, fiz mais dois exemplos aqui, ó, e repara que quanto mais próximo da linha do horizonte, o ângulo fica bem aberto, assim, é um V super aberto, né? E aí, quanto mais a gente está vendo de cima, mais parecido vai ficar com um ângulo reto, né, de 90 graus. Então vamos lá, quanto mais próximo da linha do horizonte, mais aberto esse ângulo, esse V ou L invertido, e mais frontal também, vai parecer que a gente está vendo essa caixa, né? A gente está vendo mais dessa maneira aqui assim, ó, mais de frente. Aí conforme a gente vê mais distante aqui da linha do horizonte, parece que a gente está vendo mais do topo. Ou seja, quando você for construir um cubo, por exemplo, quero que ele seja visto de cima, né? Mais da visão superior. Você tem que fazer essa parte do topo do plano mais aberto, né? Mais visível e também com essa angulação mais fechada desse V, desse L invertido que a gente
viu anteriormente que é super importante. E se você quiser construir uma caixa mais, como se a gente estivesse vendo ela de frente, assim, no nosso olhar, é um ângulo mais aberto e menos do topo, beleza? É uma regra, assim, que você precisa decorar para construir cubos mais coerentes. Show, agora guarda essa informação aí, vamos ver mais alguns conceitos para depois a gente aplicar tudo isso em um exercício final. Um outro conceito que a gente vai ver agora é do encurtamento dos lados de acordo com a rotação do cubo. O que acontece, né? Repara que nesse cubo aqui, ó, quando eu estou vendo ele totalmente de frente, eu vejo os dois lados iguais, né? Tanto, meio que 50% desse lado, 50% desse. Mas conforme eu vou rotacionando esse cubo, o lado da esquerda, que eu estou rotacionando agora no caso, né? O meu lado da esquerda, tá ficando menor, mais achatado. E aí o outro lado tá sendo mais revelado, ficando maior. Até o ponto que, se eu virar tudo, né, a gente vai ver um quadrado perfeito. E o mesmo funciona para a direita, né, não muda nada. Se eu rotacionar aqui, esse lado vai ficando menor e esse vai ficando maior. Então sempre tem essa troca. Conforme vai encurtando um lado, um outro lado precisa ser maior, sempre. A não ser que seja no meio, né, uma vista totalmente de frente aqui que você está vendo a quina, essa aresta do cubo. E o mesmo na vertical, né, se você está vendo aqui dessa maneira, conforme eu vou rotacionando verticalmente aqui de cima para baixo, eu vou vendo mais da parte superior e menos da parte frontal, que né, no caso era a parte frontal essa, agora está ficando, conforme vai encurtando essa parte, vai revelando, vai aumentando essa parte aqui até virar um quadrado perfeito, beleza? Eu vou demonstrar aqui no papel para ficar mais claro, né? E eu fiz um esquema, é uma visão totalmente lateral, que a gente não vê o topo nem a base aqui inferior, beleza? E aí eu vou transformar isso em algo tridimensional em perspectiva, para você ver como é que funciona, né? Então, no caso esse aqui, ó, que eu tô vendo os dois lados 50% e 50%, né? Os dois lados iguais, vai ficar assim. Se você quiser se aprofundar nesse conhecimento e ver outras técnicas, eu tenho um curso de desenho online completo. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Nesse curso você aprende todas as técnicas profissionais que os artistas do mercado de mangás, concept e animação utilizam no dia a dia. Eu abro turmas para o meu curso Jornada do Artista a cada 2 meses. E você pode fazer já sua pré-inscrição, né? Entrar na lista de espera. É só apertar no link da descrição e preencher seus dados. E agora numa rotação para a esquerda, que mais ou menos aqui tem, sei lá, 20% e aqui tem 80%. Vai ficar assim. E numa rotação para a direita aqui, né? Esse lado vai ficar menor. Então esse é o efeito que acontece numa rotação horizontal, né? Lateral. E agora vamos ver na rotação vertical. É bem parecido, né? Então agora eu vou fazer uma rotação vertical de cima para baixo para demonstrar como fica, né? Então repara nessa anatomia do cubo, isso é super importante de você perceber os planos, né? Olha só como o plano aqui, ele é bem achatado, né? Ele é mais ou menos assim, e conforme eu vou rotacionando ele vai abrindo. Conforme a ponto de ficar quase que um quadrado perfeito, assim, né? Então, vai decorando isso, vai entendendo isso para ficar mais fácil na hora de você construir cubos. Cubos rotacionados, no caso, né? Que é muito mais difícil do que desenhar eles isométrico. Só para demonstrar a mesma coisa aqui, né? Aqui também acontece esse achatamento da lateral, né? Tem uma distorção cada vez menor ou maior, né? Dependendo da rotação que você tem. Aqui, por exemplo, ele é mais achatadinho, aí conforme vai rotacionando, ele vai ficando mais aberto, até o ponto de ficar quase um quadrado aqui, ó, bem abertão mesmo, beleza? Aqui só para ficar um pouco mais claro esse conceito da rotação, que é super importante, né? Repara que quanto mais próximo do ponto de fuga de qualquer um deles, né, mais distorcido fica, mais achatado fica esse lado, né? Mais encurtado fica. Então repara que já nem parece mais um quadrado, né? Um quadrado, quando a gente vê totalmente de frente, é assim. Mas conforme vai ficando mais próximo de um dos pontos de fuga, repara que ele vai ficando quase que um losango deformado, né? Até o ponto que ele fica como se fosse uma... sei lá qual que é o nome disso aqui, né? Tipo uma pipa, assim, né? Uma coisa bem
alongada. Então, começa a perceber essa anatomia. Aqui é só um detalhe, tá? Eu fiz uma caixa mais alongada de propósito, não é que é um cubo perfeito, mas eu queria demonstrar, enfatizar quão distorcido fica, beleza? Então, se fosse um cubo mesmo, seria mais ou menos aqui, beleza? Mas só para entender esse conceito de que esse lado sempre achata bastante, ele encurta. Bom, entendido tudo isso, vamos para o exercício 2, que é de rotação de cubos, né? Como é que você vai construir agora com outros ângulos? E a gente vai começar com a rotação lateral, né? Da esquerda para a direita e vice-versa. E aí a gente vai fazer a mesma construção que a gente fez no primeiro exercício. Você faz a linha de cima, a linha de baixo, que vai representar o limite desse tamanho desse cubo. E aí você vai pegar mais ou menos o centro, define aqui no olhômetro, ou mede, como queira. E aí depois você vai um pouquinho acima, vai definir uma outra linha, que é aquela linha de pauta lá que a gente viu. A ideia é fazer exatamente o primeiro exercício, só que rotacionando. A gente vai construir o plano 1, 2 e 3 nessa ordem, nesse processo que a gente falou, nessa coisa da angulação. Só que aqui a angulação vai mudar, né? Tanto aqui da parte interna quanto da parte externa progressivamente, né? Então, vamos lá, vou demonstrar aqui e comentando conforme eu vou fazendo. E para te ajudar nesse exercício, eu recomendo um objeto cuboide, né? Qualquer objeto que você tenha aí, ou até mesmo referências na internet, né? Tem modelos tridimensionais que você consegue rotacionar com o mouse ali, né? No dedo lá, então facilita bastante para você aprender, decorar essa anatomia do cubo, beleza? Então eu vou utilizar aqui também para facilitar a nossa visualização. E eu vou fazer o cubo aqui na esquerda, ele bem nessa angulação aqui, né? Vendo um pouco do lado esquerdo e mais do lado direito. E aí, se você tiver uma referência, analisa, né? Qual que é a angulação de cada linha, como que funciona, qual que é a relação desses ângulos que a gente viu, né? Que são super importantes. Ó, aqui eu acabei fazendo ele meio que automaticamente sendo visto mais no meio, né? Então eu vou puxar um pouquinho mais para a direita, ver menos do lado esquerdo. Então o que eu tenho que fazer para isso mudar? Eu tenho que mudar a angulação dessa linha aqui e posteriormente também a dessa linha da direita, né? Então, ou seja, ela tem que ser um pouco mais vertical e essa linha aqui um pouco mais baixa. E assim eu consigo fazer esse efeito de que está sendo rotacionado. Então essa mudança dos ângulos, ela é super importante, tanto desse ângulo aqui, quanto desse, ou desse, né? Você pode imaginar também dessa maneira aqui. E aí siga fazendo várias rotações, a mais extrema, mediana, do outro lado também. Fazendo a rotação espelhada, né? Eu quero ver mais desse lado e menos desse. Então é o mesmo princípio, né? Eu vou espelhar aqui, ó. Eu tenho que ver menos desse ângulo, eu tenho que fazer um ângulo menor e mais desse outro lado. Lembrando que todos os traços são paralelos, você pode usar paralelo nesse momento para facilitar a vida aí. E aí siga preenchendo com várias rotações de cubo, você pode fazer outra linha aqui, em cima e por aí vai, preencha a página inteira. E agora o terceiro exercício é a rotação vertical, né, de cima para baixo. E aqui as coisas mudam um pouco, né, a gente não vai fazer a linha do meio, porque essa linha do meio ela vai variar, né, repara que essa linha do meio é exatamente essa quina aqui, né, essa aresta. Então ela vai mudar de altura. Se eu fizer, por exemplo, uma rotação vertical assim, a linha vai estar mais na parte superior. Se eu fizer uma rotação mais assim, a linha dessa aresta aqui vai estar nessa parte inferior. E a do meio, né, se eu quiser no meio, vai estar desse jeito aqui. Então ela vai variar. A angulação também que a gente vai pensar vai mudar um pouco. Eu vou demonstrar aqui e aí depois eu vou comentando em cima e fazendo outras demonstrações. A angulação que você vai ficar de olho agora, no caso, vai ser nessa parte inferior, né? Repara como esse lado, né, essa aresta muda e também essa da direita vai mudar conforme a gente vai rotacionando verticalmente. Agora a gente vendo mais ou menos 50% em cima e embaixo, olha só como o ângulo muda, vai ficando cada vez mais apertado e esse lado vai, consequentemente, abrindo mais, percebe? E por fim aqui uma rotação mais extrema, quase desaparecendo na parte inferior. Olha só como aperta do lado esquerdo e abre do lado direito. Então começa a perceber nessas variações de ângulos, que é basicamente isso, assim, entendendo isso, qual que é o padrão de cada uma em várias rotações e várias angulações diferentes,
vai ficar mais fácil de você memorizar, que é super importante, e conseguir construir cubos melhores, né, mais coerentes com o que a gente observa no mundo real. E aí, o benefício disso, né, a gente já viu que quanto mais você aprende a fazer isso, mais fácil fica desenhar, criar esboços tridimensionais, criar seus próprios personagens originais lá na frente. Se essa aula de construção de formas básicas para desenho, né, de construir aqui um cubo da melhor maneira, corretamente, te ajudou, você aprendeu alguma coisa aqui comigo hoje, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e também não esquece de conferir outros vídeos aqui que eu vou deixar, que são bem legais para você se aprofundar nos 7 fundamentos de desenho e começar a criar seus próprios desenhos, seus próprios personagens de imaginação.